É com imensa alegria que iniciamos hoje um novo projeto, o ILA Talks. A intenção é trazermos conhecimento sobre a medicina vitalista, sobre o vitalismo, que tem como melhor representante a homeopatia hahnemanniana. Eu me chamo Margarida Maria Vieira, médica homeopata com residência em pediatria e coordeno o Instituto ILA de Saúde e Educação. O tema inaugural desse ciclo de encontros é gestação. Para tal, hoje temos conosco Samantha Feio-Strecker, médica especialista em homeopatia e pediatria, ex-aluna do ILA, mãe de 2 meninos. Seja muito bem-vinda, Samantha. Obrigada, doutora Margarida. É um prazer estar aqui conversando hoje, então, sobre um tema tão importante, que é ressaltar que o melhor momento para o uso da homeopatia é ainda na gestação, quando a gente consegue tratar a mãe e essa nova vida que está por vir. Eu fui uma prova viva, né, de que as minhas duas experiências de gestação foram bem diferentes. Então, eu sou a prova viva de que a homeopatia pode sim trazer muitos benefícios, tanto para a gestante quanto para o bebê. E eu pude experimentar isso na pele. Na minha primeira gestação, embora eu já tivesse tido, né, um contato há muitos anos atrás com homeopatia, eu não me atentei a fazer tratamento homeopático e eu tive bastante dificuldades, principalmente em relação aos sintomas ali da gestação relacionados a vômitos, náuseas. Tive bastante dificuldade na questão da alimentação. E depois isso foi se estendendo, né? Achei que ia passar no primeiro trimestre, como a maioria, né, acaba cessando, e infelizmente isso não passou. Isso foi até eu ganhar o meu bebê. Com isso, né, depois acabei então também não conseguindo ter o parto normal que eu queria, não tive dilatação, tive algumas dificuldades também em relação ao sono do meu bebê. Ele não dormia, ele era um bebê que tinha bastante dificuldades em relaxar, em adormecer. Tanto que aos 9 meses de idade eu cheguei a procurar profissionais, como neuropediatra, achando que ele tinha algum problema, porque ele acordava de 40 em 40 minutos. E isso foi uma coisa bem desgastante. Quando eu acabei, 7 anos depois, praticamente, quase 7, engravidando do meu segundo bebê, a homeopatia, eu já era aluna do Instituto Willa, e a homeopatia me surgiu como uma luz, né, para não passar pela mesma situação. Até porque ali eu fui compreendendo que o melhor momento de tratamento era esse, ainda na gestação. O que a gente às vezes acredita que é melhor tratar o bebê depois, na verdade não é. Então, eu acabei, então, né, até consultando com a doutora Margarida, e lá já no primeiro trimestre, quando eu comecei a sentir aquela sensação de cansaço, um pouquinho mais de náusea, a gente já começou o tratamento homeopático. E foi muito diferente. Eu quase não tive náusea, porque com as medicações homeopáticas que a gente foi fazendo, né, em etapas, através da repertorização, eu praticamente resolvi as náuseas ali em menos de 2 semanas. Foi muito diferente. A questão da alimentação ficou muito mais fácil. Não fiquei tão cansada. E, coincidentemente ou não, meu bebê não teve nenhuma outra dificuldade que o mais velho tinha. Ele é um bebê, hoje ele está fazendo 2 anos essa semana, casualmente. E ele é um bebê que dorme como uma criança normal. Tem noites boas, tem noites ruins. Foi assim desde pequeno, mas principalmente no quesito sono, ele é um bebê completamente diferente. Claro que a gente ressalta que cada criança é única, né? Cada ser humano é único e cada um tem a sua personalidade. Mas eu acredito sim que o tratamento homeopático tenha me ajudado e tenha ajudado o meu bebê a não passar pelas mesmas dificuldades que o humano. É interessante isso que você traz, que você viveu, né, Samantha? Isso é algo que nós vimos na prática, não só de na gravidez, da mãe poder ser ajudada, mas depois o bebê, né, já também tem a diferença. E algumas mulheres também descrevem um trabalho de parto como foi diferente, né? Não só na gravidez e no pós-gravidez, também para a mulher, como foram os sintomas, como foi a vitalidade, quando tem o tratamento homeopático junto. Isso eu tive também muita diferença. Às vezes a gente acha que é porque a gente já está um pouco mais preparado também, né? Mas eu notei isso também. Eu tive duas cesarianas, os dois nasceram de cesariana.
O mais velho, eu acabei entrando em trabalho de parto e não tive progressão da dilatação. Eu acabei ficando 8 horas em trabalho de parto sem progressão. Ele entrou em sofrimento, eu fui para cesariana de urgência. Meio traumatizada dessa situação, no segundo eu não quis nem tentar. Eu acabei optando pela cesariana e foi uma escolha minha, bem pessoal, apesar da minha ginecologista, né, ter insistido em talvez a gente tentar novamente um parto normal. Foi uma situação bem desgastante para mim e eu optei por fazer cesariana. Só que o pós-operatório da cesariana foi completamente diferente. Eu fiquei basicamente no primeiro uma semana andando curvada, com muita dor, extremo desconforto. Inclusive até o meu emocional, assim, bastante esgotado pela questão de frustração, de não ter conseguido, pela tentativa, mas também por toda aquela questão de estar realmente com alterações hormonais, né? A gente sabe que passa por aquele período de baby blues, né? E no segundo foi completamente diferente. Eu não tive quase desconforto, tanto que eu quase tinha que implorar para ficar quieta e parada no pós-operatório. E eu saí da sala de cesariana praticamente sentando. Então, assim, eu amamentei praticamente sentada na sala de recuperação. Eu não tinha dor, eu não tinha desconforto, eu estava pronta, assim, sabe? Quase que plenamente recuperada. Então, foi realmente também um pós-operatório muito diferente. E o emocional também eu não passei pelas mesmas alterações que eu passei no primeiro. Então, eu também acredito que a homeopatia tem me preparado muito mais para esse momento, né, de vida. E acho que fez toda a diferença. Então, não só nós, mas muitos dos colegas obstetras também observam a diferença quando acompanham, né, a mulher numa primeira gravidez, uma segunda gravidez, uma terceira, daquela que foi trazida a medicação homeopática, o tratamento homeopático, daquelas que não teve o tratamento homeopático, né? Então, é uma coisa também que é interessante, porque é um olhar técnico e a maioria desses colegas não tem conhecimento de homeopatia, né? Mas daí vem perguntar o que que aconteceu aí. Não tem, Sim. né? Melhora a vitalidade, melhora todas as outras condições, as condições hormonais, né? E favorece isso mesmo, melhora muito, muito a imunidade. Que mais? Algo mais você observou que acha relevante? Eu acho que tudo, assim, né? De questão de até a gente se sente, parece que a homeopatia faz um trabalho dentro da gente, que a gente começa a se sentir até mais fortalecido para enfrentar situações, né? Então, eu acho que além de um trabalho muito no nosso campo físico, também no nosso mental, né? Então, acho que é por isso que é importante a gente tentar pegar medicamentos que sejam específicos para aquele indivíduo, né? Que sejam que aquele indivíduo é único, então nós teremos aquele medicamento para ele, mas principalmente para trabalhar isso, né? Não só a questão física, não um sintoma, mas o indivíduo como um todo. Eu senti muita diferença em tudo, né? Inclusive, acho que eu ainda colho frutos disso nesses 2 anos, porque modificou toda a minha maternidade, né? Hoje, se eu for falar, minha segunda maternidade, além da gestação, foi muito mais leve. Então, eu devo isso à homeopatia. Como muito mais leve, Samantha. Mais leve no sentido de não ter enfrentado tantas dificuldades, né? Eu acho que pelo fato de ser a primeira, o primeiro filho, né? Já ter passado por algumas dificuldades, assim, logo no início é complicado, mas muito pela questão de que eu me senti mais preparada, né? Claro que tem a experiência de já ter tido um filho, mas muito essa questão do mental, né? Eu tava, parece que mais equilibrada, né? Então eu acho que e todo o meu sistema físico mesmo, né? Eu não me sentia tão cansada, tão esgotada, embora eu tivesse 2 filhos, né? E antes eu tinha só um. E às vezes a gente sabe, né? Ser mãe de 2 parece que mais que duplica o trabalho. Mas naquele momento, eu mesmo com um bebê pequeno, com altas demandas, e uma outra criança de 7 anos em casa, eu ainda assim me sentia muito mais disposta a fazer as coisas e com muito mais vitalidade, muito mais disposição, muito mais alegria. Então, eu com certeza atribuo isso à homeopatia,
porque isso fez muita diferença já lá desde o início da gestação. Eu consegui trabalhar melhor, eu consegui render mais, eu consegui, inclusive, preparar o irmão mais velho para a chegada do irmão mais novo. Ótimo. Não, essas coisas que de observação é muito interessante. E você, como médica, teve alguma situação que você viveu, assim, com alguma paciente na gravidez? Sim, também. Eu tive uma paciente que, na verdade, é uma amiga minha, que eu estava então cursando, né, a pós-graduação ali no ILA, e ela estava bem desgostosa também, porque ela estava, ela já ao contrário, na primeira gestação dela, também era o segundo bebê, mas na primeira gestação ela não teve intercorrência nenhuma, e nessa segunda ela estava tendo bastante intercorrências em relação também a enjoos, né, desconforto na questão da alimentação, vômitos, muito cansaço, ela não tinha disposição para nada. Ela se queixava bastante e até começou a ter deficiências de vitaminas, enfim. E aí ela me pediu ajuda, né? Porque tratando com a alopatia não estava resolvendo. Então a gente também, com a supervisão nos ambulatórios ali do ILA, eu fiz então prescrição da medicação que a gente repertorizou junto, com os sintomas que ela apresentava, e ela melhorou muito, 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 muito. E ela também teve uma melhora que perpetuou não só ali na gestação, mas também pós, né, ali no puerpério. Ela hoje a menina tá com 9 meses já, a neném dela já nasceu, mas ela experimentou também um puerpério mais leve, pelo que ela me conta. Do primeiro para o segundo mudou muito e ela também diz que tem muito mais vitalidade e muito mais tranquilidade, o que me deixa muito feliz e me prova realmente que foi a homeopatia que fez a diferença. Que bom, né? É, para vocês compreenderem, né, como nós da médicos homeopatas somos muito buscados pelos amigos, né, pela família, né, Samantha, nessas intercorrências crônicas, e na maioria das vezes eles já nos veem assim com mais mexido, como a gente fala, né? Já É, ficaram com, né, que não tem, a maioria não tem uma relação com a homeopatia ainda, né? Então nós acabamos sendo de ajuda e aí até para a criança, né, no seu desenvolvimento, né? Que eu observo também é que crianças que são tratadas desde a gravidez homeopaticamente têm menos intercorrências, né? Alérgicas que são muito comuns, né, nos primeiros anos de vida, ou como as reações vacinais também, né, não são tão intensas, mesmo naquelas situações que tem uma constituição, né, uma genética de alergia. Então, o desenvolvimento e o crescimento se dá de uma maneira mais leve, como diz a Samantha, né? A gente só vê mais o que é normal das crises, né? Que não de ter dor, de nada disso, mas de passar pelos momentos de transição, vamos dizer assim, que não chega a ter crise no sentido de um sofrimento, de uma manifestação de uma dificuldade, quando os ritmos, quando as rotinas são obedecidas, né? Isso é algo que também na homeopatia, né, a maioria conhece o medicamento homeopático, mas a medicina homeopática traz todo um cuidado com o todo, né, conforme cada faixa etária, conforme cada a necessidade daquela idade, né? Então isso também, mesmo esses momentos que na pediatria, né, nós conhecemos das crises entre aspas, né, passam sem as dificuldades, como também a Samantha descreveu na gravidez, né, dos sintomas que teoricamente seriam esperados, né, não com uma intensidade tão grande, que daí já não está correto, vamos dizer assim, mas mesmo uma pequena intensidade, né? Se tem uma harmonia, se tem um equilíbrio daquele organismo, não precisa ter isso. Tem a acomodação, né? Acomodação do bebê e da mãe, vamos dizer assim, né? Desde o início, desde a implantação até o final da gravidez, mas tem um equilíbrio, tem uma harmonia ali, né? Biológica, emocional, e tudo segue o seu caminho, vamos dizer assim, naturalmente. E sem precisar também trazer agentes externos que possam trazer mais alergia ainda. É o que muitas vezes nós observamos. E também uma coisa que a Samantha fala da repertorização, né, Samantha? Vamos contar um pouco uhum. o que é repertorização, né? Então, a repertorização, quem já foi no homeopata, hoje nós usamos isso no computador, mas tem
um livro que nós chamamos que é o repertório. Esse aqui, né, um livro de repertório. Então, aqui dentro tem muitos sintomas e sintomas que são, nós chamamos modalizados, têm as suas características. Por exemplo, a Samantha falou da hiperemese, né, gravídica dela, então, que são as náuseas e vômitos. Então, nós vamos vendo em cada consulta que cada paciente, né, também como a Samantha trouxe, é individualizado, tem as suas características próprias, né? Então, muitas vezes uma gestante tem muita náusea quando acorda, né? Mas como é que chega a vomitar, não chega a vomitar, como é que as características até se vomita, né? Consegue se alimentar depois, não consegue, né? Que é mais comum de ser pela manhã, mas tem gestante que só tem náuseas 3 horas da tarde, né? Então, tudo isso está especificado nesse nosso livro que chama Repertório, muitos autores que nos trouxeram já, né, ajudas por aí, e que nos traz um medicamento específico daquela pessoa naquele momento, né? Que isso também a Samantha já trouxe um pouquinho em outras palavras. E daí, através dessa medicação, é que nós vamos podendo ver como que o organismo reage, né? E se nós estamos vendo uma melhora, é aquela medicação. E essa melhora é diferente do que muitos de vocês pensam. Que, a homeopatia é lenta, a homeopatia é demorada, tem que tomar muito tempo. Não. Principalmente no sintoma do desconforto, né, que a Samantha tinha, né, mesmo já tendo mais de uma semana, vamos dizer assim, a resposta tem que ser pronta, né? Então ela falou que observou até em 2 semanas a melhora, mas cada dia tinha que ter dado um passinho, Maravilhoso. né? Caso Isso não aí. aconteça assim, nós precisamos redimensionar, reavaliar a medicação ou outro fator que possa estar interferindo ali. Caso a medicação se mostre, né, dando melhoras, mantém o processo, sobrou um pouquinho lá do desconforto, da dificuldade, vamos rever. Às vezes tem algo aí, né, que pode ser uma alimentação, pode ser um outro hábito que não está de acordo com aquela etapa de vida, né? Estava de acordo, vamos dizer assim, com 3 meses antes de engravidar. Então tem todo um processo adaptativo também aí que precisa ser considerado. É isso, Samantha? Isso. E eu acho que isso também é um dos diferenciais do médico homeopata, né? Olhar para isso, né? Como o que que é importante, o que que esse sintoma que esse paciente está demonstrando, ou esse conjunto de sintomas, o que que ele está querendo dizer sobre esse paciente, né? Então, eu acho que isso é diferente do que simplesmente tratar uma hiperemese gravídica e dar um remédio para inibir esse sintoma. É o que esse paciente precisa nesse momento, o que que esse corpo está sinalizando, o que que ele está precisando além da medicação, seja ela homeopática ou não. Mas muitas vezes a gente recomendar que seja repousar um pouco mais, ter um pouco de contato com a natureza ou se alimentar um pouco melhor, isso também faz parte do tratamento. E eu acho que isso é uma visão muito mais do médico homeopata do que do médico tradicional. Eu, pelo menos, comecei a ter essa visão um pouco mais ampliada, né? Depois que eu tive mais contato com a homeopatia, um contato mais íntimo, porque a gente acaba não aprendendo isso, né, na alopatia. Algumas coisas são como vistas, assim, não tão importantes, digamos assim. E a homeopatia nos traz esse diferencial, esse olhar mais atento aos detalhes e àquele indivíduo, ao que aquele corpo está querendo sinalizar. É isso, né? Porque uma coisa que nós não aprendemos, vamos dizer assim, na faculdade, né, Samantha, é que o organismo tem a sua expressão. E a forma dele expressar é através dos sintomas, dos sinais, né? Sinais pode ser uma coisa física, como né, uma íngua que mesmo não manifesta uma dor, não está vermelha ainda, mas é uma manifestação, é um sinal, né? Ou os sintomas como a náusea, o vômito e tantos outros que está aí, né? Azia, que é tão comum hoje com as gastrites, e também hoje nos adultos as insônias são muito presentes, né? Mas isso se você já lá no início da vida, né? E que pode ser na vida intraútero, já tem um outro contato, né? Com essas necessidades básicas, né, do sono, da alimentação,
isso também pela vida já vai diferente, porque você já teve um contato, você tem uma memória, mesmo que você não reconheça isso, né? Mas está lá na sua memória. Isso é um facilitador para você quando tem uma necessidade, né? Quando adulto, quando adolescente, quando criança, mas na vida adulta mesmo. Isso é algo que também nós não consideramos muito, né, Samantha, a linha do tempo. A gente vê, né, tem uma amidalite, faz isso, pô. Não, mas no tempo, como é que foi aquela Uhum. história? E como é que apareceu isso depois? É isso, é todo um diferencial, né? Que eu acho que é bem o olhar, né, mais integral que o médico homeopata tem. E isso eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi bastante, né? A tentar ver ah, um filmezinho inteiro, não só uma foto, não só aquele momento daquela intercorrência, mas ver lá desde o início, como que foi lá, né? Já desde a concepção, tudo o que aconteceu com esse serzinho que estava em formação, e ver bem direitinho o que está acontecendo agora, como se fosse um filme mesmo. E a gente vai tentando montar como se fosse um quebra-cabeça para tentar ajustar o que é melhor para aquele paciente. E o que que você diria hoje para uma gestante no início da gravidez? Ah, e eu diria até mesmo antes de engravidar, antes da concepção, se tiver já em planos de pensar em engravidar, já procurar tratamento homeopático. Eu acho que seria ótimo já se a gente preparasse esse terreno, digamos assim, né? Esse, esse corpo dessa mãe antes ainda da concepção e durante daí a gestação manter esse tratamento homeopático para que a gente tenha, né, tanto mais saúde para a mãe quanto para o bebê. Ótimo, então. Então, essa foi a observação da Samantha, né, da gravidez e com uma paciente. Eu tenho uma observação, né, tratando desde a gravidez e também crianças e adolescentes há mais de 30 anos. E agradeço bastante de ter encontrado a homeopatia, né, na minha vida e para os meus pacientes, né? Nós estamos aqui à disposição para aquilo que vocês queiram comentar ou perguntar, mesmo que não seja dessa fase da vida, mas que nós possamos estar presente, facilitando e trazendo saúde. Muito obrigada.